Imagine um gigante adormecido, um ser colossal que respira, pulsa e dá vida a todo o nosso mundo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e curtir. Ao amanhecer, cada uma das bilhões de árvores age como uma bomba d'água, puxando umidade do solo e soltando na atmosfera. Um manto de névoa cobre sua pele verdejante, revelando lentamente um universo de complexidade e mistério. Este não é um conto de fadas. Este é o coração do planeta. Esta é a Amazônia, um organismo vivo, de uma escala que desafia nossa compreensão, e cujo destino está, de forma inseparável, ligado ao nosso. Ela nos convida a olhar mais de perto, a sentir sua respiração e a entender por que sua sobrevivência é, na verdade, a nossa própria. A floresta amazônica não é apenas uma vastidão de árvores. É um mosaico vibrante de vida, uma nação sem fronteiras que se estende por 9 países sul-americanos. É um reino governado pela água, onde o poderoso rio Amazonas e seus milhares de afluentes formam as artérias que nutrem este corpo imenso. Aqui, a floresta não termina onde o rio começa. Eles dançam juntos. Em certas épocas do ano, a água invade a terra, criando florestas alagadas, os igapós. Um ecossistema mágico onde os peixes nadam entre os troncos das árvores. Em outras áreas, a floresta de terra firme se ergue, densa e impenetrável, um labirinto verde, sob um dossel que mal permite a passagem da luz solar. Cada curva do rio, cada clareira, cada tipo de solo dá origem a um mundo diferente, todos interligados pelo pulso constante das águas. Entender a Amazônia é entender que tudo aqui está conectado, em um equilíbrio delicado e poderoso que sustenta milhões de vidas. Longe de ser apenas uma massa verde passiva, a Amazônia é uma força ativa que molda o clima do nosso planeta. É uma gigantesca máquina climática. Cada uma das bilhões de árvores age como uma bomba d'água, puxando umidade do solo e soltando na atmosfera. Esse vapor de água se acumula sobre a copa das árvores, formando nuvens imensas que são transportadas pelos ventos, chamados de rios voadores, correntes de umidade tão volumosas quanto o próprio rio Amazonas, que viajam por milhares de quilômetros. Eles são responsáveis por levar chuva para o centro e sul do Brasil, para a Argentina, Uruguai e Paraguai, garantindo a agricultura, o abastecimento de cidades e a manutenção de outros biomas vitais. A Amazônia, portanto, não é apenas o pulmão do mundo, que absorve dióxido de carbono. Ela é também o coração que bombeia a umidade essencial para a vida em todo o continente. Se a Terra tivesse um laboratório, ele estaria aqui. A Amazônia é a maior biblioteca de informações biológicas do planeta, um repositório genético de valor incalculável. A cada passo que damos, em cada folha que tocamos, sob cada pedra, existe uma nova possibilidade esperando por nós. Uma espécie de rã, cuja pele contém substâncias com potencial analgésico. Uma planta cujas folhas são usadas há séculos por comunidades locais para tratar infecções, insetos com mecanismos de defesa que inspiram novas tecnologias. Estima-se que dezenas de milhares de espécies de plantas e animais ainda sejam desconhecidas pela ciência, escondidas nas profundezas da floresta. Cada uma delas é uma peça única no quebra-cabeça da evolução, guardando segredos que podem levar a novas curas para doenças, a materiais mais sustentáveis e a uma compreensão mais profunda da própria vida. Perder essa biodiversidade não é apenas uma tragédia ecológica. É como queimar uma biblioteca sem ao menos ter lido os livros. Muito antes de a ciência moderna começar a decifrar os segredos da floresta, eles já eram conhecidos e protegidos. Por milênios, centenas de povos indígenas têm vivido em harmonia com este ambiente, não como seus donos, mas como parte dele. Eles são os guardiões ancestrais da Amazônia. Seu conhecimento não está escrito em livros, mas sim na tradição oral, nos rituais, no manejo sustentável dos recursos e em uma profunda conexão espiritual com a terra. Eles sabem quais plantas curam, quais frutos alimentam, os ciclos dos rios e os hábitos dos animais. Eles entendem que a saúde da floresta é a sua própria saúde. Ouvir suas vozes não é apenas uma questão de respeito, mas de sabedoria. Eles nos mostram que é possível viver em equilíbrio, utilizando os recursos da natureza sem destruí-la. Em um mundo que busca desesperadamente por soluções sustentáveis, os guardiões ancestrais já detêm as respostas, escritas na linguagem da própria floresta. Muito antes da ciência moderna sequer existir, os povos indígenas já compreendiam a Amazônia em um nível profundo. Eles eram os primeiros cientistas, os primeiros ecologistas, os primeiros guardiões. Hoje, mais de 300 povos diferentes vivem na floresta, cada um com sua própria língua, sua cultura riquíssima e um conhecimento acumulado ao longo de milênios. Eles não precisam de calendários digitais ou aplicativos de clima para saber quando plantar. Eles observam as estrelas, sentem o vento, entendem o ciclo das águas. Eles sabem quando é tempo de caçar, mas, mais importante, sabem quando é hora de deixar a floresta descansar e se regenerar. Esse conhecimento ancestral não é apenas poesia, é ciência prática, passada de geração em geração, e os resultados são visíveis. Não é por acaso que as áreas mais preservadas e biodiversas da Amazônia são justamente as terras indígenas, onde há sabedoria, a harmonia. Respeito à natureza faz a vida brilhar. Eles nos mostram que é possível viver em harmonia com o meio ambiente, não contra ele, mesmo com toda a nossa tecnologia. Com satélites que mapeiam cada centímetro do globo e drones que sobrevoam a copa das árvores, a Amazônia ainda guarda segredos inacreditáveis. Sob o manto verde denso da floresta, arqueólogos têm descoberto estruturas gigantescas, os geoglifos. São desenhos geométricos perfeitos, com centenas de metros de diâmetro, que só podem ser vistos do alto. Essas marcas no solo são indícios de civilizações antigas e complexas, que viveram ali
há séculos, talvez milênios. Sociedades que construíram cidades, estradas e sistemas agrícolas sofisticados. Com o tempo, a própria mata cresceu por cima dessas marcas, engolindo e escondendo o passado. É como se a floresta fosse um baú do tesouro, protegendo histórias que mal começamos a desvendar. Quantas outras cidades perdidas, quantos artefatos, quantas narrativas ainda estão enterradas sob esse verde infinito, esperando para reescrever o que pensamos que sabemos sobre o passado da humanidade? Mas essa grandiosidade toda enfrenta uma ameaça silenciosa, mas terrivelmente eficaz. Uma ameaça que avança a cada dia, movida por motosserras e pelo fogo. Desmatamento, queimadas, mineração ilegal, cada imagem de satélite que compara o antes e o depois é um soco no estômago. Áreas que eram tapete verde vibrante se transformam em cicatrizes marrons de terra exposta. O maior risco, no entanto, não é apenas perder árvores ou animais. O perigo real é ultrapassar o que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Existe um limite. Se partes suficientes da floresta forem destruídas, o próprio ecossistema pode entrar em colapso. A Amazônia, essa imensa usina de umidade, pode começar a se transformar, de forma irreversível, em uma savana seca e árida. Esse processo de savanização não seria um problema local. Afetaria o regime de chuvas em toda a América do Sul e desestabilizaria o clima do planeta inteiro. Estamos brincando com um sistema do qual todos nós dependemos. Apesar de todas as ameaças, do cenário preocupante, ainda há esperança. A luta pela Amazônia não está perdida. E a esperança não é um otimismo vazio, ela é construída com ação. A ciência de ponta, combinada com a tecnologia, nos dá ferramentas poderosas para monitorar, entender e proteger a floresta. E, talvez o mais importante, o fortalecimento das comunidades locais, especialmente dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta, mostra caminhos possíveis e sustentáveis. Preservar a Amazônia não é só parar o progresso, mas sim achar um equilíbrio legal entre natureza e desenvolvimento. Significa buscar um desenvolvimento inteligente, que valorize a floresta em pé, que gere renda através da bioeconomia, do ecoturismo, da pesquisa. Significa garantir o nosso próprio futuro. Proteger a Amazônia é a decisão mais lógica e progressista que podemos tomar. No final das contas, a Amazônia não pertence a um país ou a um governo. Ela pertence à Terra. Ela é um patrimônio de toda a humanidade. O ar que você respira agora, esteja onde estiver, tem a contribuição do oxigênio produzido aqui, a chuva que cai na sua cidade, o clima que permite as colheitas que te alimentam. Tudo isso de alguma forma passa pela Amazônia. Proteger esta floresta não é uma escolha ideológica. Não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. É uma necessidade básica de sobrevivência. É uma questão de inteligência. Porque o destino da floresta e o nosso destino não estão apenas conectados. Eles são um mesmo. Obrigado por assistir e, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal e até mais.